Curso Sempre. Inteligência em concursos. Dando continuidade, então, vamos falar um pouquinho sobre o marketing de relacionamento. Como se relacionar. E quando a gente fala em relacionamento, gente, né, é sempre bastante interessante a gente falar disso, porque todo mundo entende um pouquinho de relacionamento. Por quê? Porque todo mundo se relaciona com alguém, né? Se você não se relaciona com alguém, eu sugiro a busca de um psicólogo, de alguma coisa assim, porque tem alguma coisa errada, não é verdade? Todos nós somos seres sociáveis, diz a teoria. Nós nos relacionamos com amigos, nos relacionamos com pais, com filhos, com familiares, com namorado, com namorada, são todas formas de se relacionar, certo? E aí, quando a gente se relaciona, normalmente existe uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa troca de interesses, né? Eu gosto do fulano, eu quero que o fulano ou que a fulana goste de mim. É uma certa forma de troca de interesse. Eu vou buscar nessa outra pessoa, estou falando de uma forma genérica agora, o quê? Né? Um retorno sobre aquilo que eu espero. Não sou eu que falo isso, é a psicologia que fala isso. Por que eu estou dizendo? Porque, né, no marketing de relacionamento, tem essa titulação justamente, né, com esse entendimento dos relacionamentos que nós temos de uma forma geral. O professor Kotler, ele traz para nós o marketing de relacionamento como a ciência, a arte de conquistar e manter clientes e desenvolver relacionamentos lucrativos com eles. Cuidado, gente, com essa palavra aqui, ó, muito cuidado, lucrativo. O marketing de relacionamento, é claro que, por óbvio, ele visa relação, uma boa relação, um bom convívio, mas o principal objetivo dele é manter esses caras na base, mas manter esses caras de maneira o quê? Lucrativa, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Querem um exemplo? Assim, ó, eu posso tem bancos aí que tem lá, você pergunta para eles assim, ó, quantos clientes você tem na tua base, né? O cara fala assim, eu tenho lá, vou falar o número bobo aqui, 20 mil. Você fala assim, 20 mil. Aí eles falam o quê? 20 mil, mas eu tenho 12 mil ativos. Já viram falar nisso ou não? Né? Por que esse ativo? Porque é esse ativo que está me dando retorno. É esse ativo que vale a pena, entre aspas, esse vale a pena eu trazer. O que, claro, né, não significa que os outros 8 mil que estão inativos não podem se tornar ativos também, obviamente. Mas eu preciso estabelecer ações para que eles realmente voltem a relacionar-se comigo, certo? Por isso que ele fala que a arte de conquistar e manter, né? Aliás, a conquista, né? As empresas, grandes corporações, falam que o difícil não é conquistar o cliente, o difícil é o que? É mantê-lo, certo? Por quê? Porque realmente aí você começa a fazer determinados comparativos, a busca pela alternativa diferente e assim por diante. E a grande sacada do marketing de relacionamento é justamente essa, que você capte essas pessoas, mas que as mantenha e principalmente, né, tendo o retorno financeiro, tendo, em outras palavras, o lucro. E por que isso, o marketing de relacionamento, ele está se tornando cada vez mais importante, gente, dentro do segmento de marketing? Justamente pelo aquilo que a gente falou lá na vantagem competitiva, que é o grande número de concorrentes que nós temos no mercado, certo? Um mercado cada vez mais acirrado faz com que nós tenhamos a necessidade de buscar uma aproximação, buscar, além da conquista de novos clientes, a manutenção dos mesmos. Tem organizações que, às vezes, assim, falam, olha, se eu não conquistar mais clientes, é claro que eu estou falando no cenário extremo, mas se eu não conquistar mais clientes, mas se eu manter o que eu tenho, eu já estou satisfeito. Por quê? Porque realmente é um desafio muito grande, né? Quando a gente fala em relacionamento, está ligado à questão da fidelização. E ser fiel, como vocês sabem, não é fácil, não é isso? É um grande desafio para todos aí. A ideia de, se aparecer essas palavras aqui, ó, manutenção de clientes, né? Ou ainda a influência que isso pode ter nos custos, ela é de fato de suma importância nas empresas. E por que eu digo aqui, ó, influência nos custos? Depois, quando vocês forem ler o material, vocês vão ver lá que fala justamente dessa composição. Existe uma proporção, alguns falam em 5:1, outros falam em 7:1, outros falam até em 9:1. Ou seja, é muito mais barato eu manter um cliente do que ter que conquistar um novo cliente.
E por que é mais barato, gente? Como que eu conquisto um novo cliente? Lá nos 4 P's a gente viu, né, a questão da promoção do último P, que são formas de divulgar o produto para atrair o meu público-alvo, não é isso? A ideia de conquistar é justamente essa, né? Buscar o meu público-alvo. Só que isso é caro. Lembra lá que a gente falou? Né? Eu tenho que ter uma verba adequada, buscar o meu público-alvo, e eu tenho garantia que esse cara vai comprar de mim se eu divulgar pelos veículos certos? Não tenho garantia nenhuma, né? Então, por óbvio, é muito mais fácil que as pessoas que eu já conquistei, se eles estão satisfeitos com o meu produto, que eu o quê? Que eu os mantenha na minha base de maneira lucrativa. Então eu vou buscar alternativas, né, para me relacionar, de maneira que eu os fidelize, para que eles mantenham-se na minha estrutura. E aí existem diversas formas de relacionamento, gente, né? É importante a gente dizer que eu posso ter um sistema extremamente avançado, né, um software extremamente avançado, como é o caso do que a gente falou também já, do CRM. O que é CRM mesmo? É um sistema, um software que vai estabelecer ações visando o relacionamento empresa-cliente. Aqui é uma sigla, né? Consumer Relationship Management, né? Gestão do relacionamento com o consumidor. É isso que significa ao pé da letra. É claro que se eu tenho lá uma organização extremamente complexa, com um mix de produtos, ou seja, com uma diversidade de produtos extremamente grande, é necessário que eu tenha um software para administrar isso. Agora, se a barraquinha do Zé lá na praia, que vende coco, se ela quiser estabelecer ações de marketing e relacionamento, ela pode também, sim ou não? Pode ou não? Claro que pode, não tenho dúvida disso. A gente tem uma ação de relacionamento que se tornou bastante comum em restaurantes, que é aquele cartãozinho de fidelização, né? Quem trabalha o dia inteiro, quem almoça ou janta, né, em restaurante sabe do que eu estou falando. Que você vai lá, normalmente é assim, né? Você vai lá, pega o carimbinho, a cada 10 você ganha 1, não é verdade? Isso é uma forma o quê? Né? Uma forma de fidelizar. O raciocínio é muito simples. O meu cliente ele precisa almoçar. Ele está com fome, ele vai almoçar. 99% dos dias ele vai almoçar. Então eu vou buscar um atrativo em meio a um segmento que é tão pulverizado, ou seja, né, restaurante tem tudo quanto é esquina, uma forma de me diferenciar para que ele continue comendo comigo. Isso é uma forma de relacionamento. Existem diversas outras formas. Eu lembro, por exemplo, que eu já trabalhei em operadora de celular, era gestor, e uma forma que eles tinham de estabelecer uma relação muito grande para manter os clientes na base era o quê? Na época, né? Era ofertar aparelhos novos. Lembram dessa época ou não? Né? Hoje me parece que não funciona mais assim. Mas estava lá vencendo o contrato, certo? Ou você ligava lá para cancelar, aí eles te passavam para um outro ambiente, para uma chamada de célula de retenção, e que aí eles te oferecem condições de maneira a te manter na base. O ideal, no que diz respeito ao relacionamento, é que não se espere esse extremo para tomar uma ação como essa, né? Ou seja, esperar a pessoa dizer que vai cancelar, o ideal é que essa relação aconteça no dia a dia, certo? Mas nem sempre isso acontece. Então tem ações remediativas, ou seja, que vai buscar emergencialmente fazer com que a pessoa não saia da minha organização, como é esse caso aqui. E o foco sempre é na manutenção do meu cliente, sempre buscando mantê-lo na minha base, certo? De que maneira? De maneira lucrativa, não esqueçam disso aqui, tá? Bom, a fidelização, normalmente, ela vem relacionada nas provas com diz respeito ao marketing de relacionamento. Normalmente, quando fala-se em fidelização, né, busquem essas ações em relação no que diz respeito ao marketing de relacionamento. Pensem assim, gente, o que eu devo fazer para manter uma boa relação com meu namorado, com a minha namorada, com meu pai, com a minha mãe? O que eu devo fazer? Às vezes, o simples fato de eu ter uma relação normal, mantenho, assim, dia a dia normal,
trata bem, ser bem tratado, faz com que a gente mantenha uma boa relação, certo? Às vezes não. Às vezes, que digam, né, as mulheres já precisam receber um agrado, receber uma coisinha. Não é assim ou não? É importante ou não, mulherada? Eu vou estabelecer ações para me manter. Vamos pensar o seguinte, né? Quem é cliente da operadora XY de celular, como é que vocês iam se sentir se vocês recebessem uma mensagem verdadeira, tá? Não de sacanagem, ó. Você ganhou um celular do modelo, tipo, modelo top, assim, né? Um modelo tal. Venha buscar na loja tal. É verdadeira, parte do pressuposto que a mensagem é verdadeira, que não é de presídio, tá? E aí, ia ser bom ou não? Alguém não ia gostar? Mantendo o serviço que vocês têm, se é pré, é pré, se é pós, é pós, não sei o quê, não sei o quê. Mantendo. Alguém não ia gostar disso ou não? Claro que ia gostar, né? Com raras exceções as pessoas iam gostar. Por quê? Porque é um agrado, né? Eu estou fazendo uma ação de relacionamento. E certamente eu vou pensar 2, 3 vezes em cancelar o meu contrato com ela quando uma ação dessa continuar. Não significa que ações de relacionamento, conforme caiu no Bacen, na penúltima prova também, que ações de relacionamento garantam a permanência do cliente na empresa. Não significa. Mas que elas facilitam e que elas estimulam, sim ou não? A permanência pode ser estabelecida através do marketing de relacionamento, mas não é uma garantia de. Olha lá o exercício, Sesgran Rio, essa de mais um tempo, de 2008, fala o seguinte, ó. Ao elaborar o plano de marketing para 2008, os executivos de uma instituição financeira desenvolveram uma série de ações para ampliar os relacionamentos com seus clientes. Eles esperaram a implantação de estratégias de marketing e relacionamento que leve a organização a aumentar os custos de transação e tempo, de forma que as negociações sejam discutidas a cada vez. B. Construir um clima de relacionamento confiável em curto prazo com clientes, distribuidores e atendentes. Pode ser essa ou não? C. Desenvolver boas relações com as partes interessadas no negócio, mantendo lucratividade em longo prazo. D. Destacar os laços econômicos, técnicos e sociais entre os membros da organização em suas campanhas de propaganda. Ou E. Oferecer aos clientes bons serviços e alta qualidade a preços elevados por um prolongado período de tempo. Resposta. Vamos lá. Oferecer aos clientes bons serviços de alta qualidade a preços elevados e por um prolongado período de tempo. Isso é característica de relacionamento, gente? Não, né? Veja, eu posso até estabelecer preço elevado, mas isso não é considerado uma ação de relacionamento. Eu tenho um preço X e vou aumentar esse preço para que melhore a minha relação? Não tem sentido, concordam? D. Destacar os laços econômicos, técnicos e sociais entre os membros da organização em suas campanhas e propagandas. Eu vou falar do meu microambiente, como é que ele é, que é bom ou não é. Isso é relacionamento? Não tem sentido também, né? C. Desenvolver boas relações com as partes interessadas no negócio. Stakeholders, partes interessadas no negócio. Mantendo lucratividade em longo prazo. Certo ou errado? Em longo prazo, tá certo? Característica de marketing e relacionamento. Longo prazo, certo? As ações, quando eu quero estabelecer um relacionamento, pensa assim, ó, marketing e relacionamento visa namorar, visa casar, não visa ficar, certo? Senão não é relacionamento, não é isso? O marketing e relacionamento, ele busca longo prazo, né? O que faz com que a alternativa, qual que falava de curto prazo aqui? Não, essa C está correta, né? O que faz com que a alternativa B esteja o quê? Errada, veja lá, não. Construir clima de relacionamento confiável com clientes, distribuidores e atendentes, stakeholders, mas ele está falando em curto prazo. Isso aqui não é característica de marketing de relacionamento. Aumentar custos de transação e tempo, de forma que as negociações sejam discutidas a cada vez? Não, né? Estou falando em aumento, falou em aumento, marketing de relacionamento, desconfie já, tem alguma coisa errada. Letra C, gabarito. Alguma dúvida? Vamos lá. E aí a gente entra, né, nas ações de marketing bancário.
O marketing bancário, surpreendentemente, ele tem mantido umas, como é que eu posso dizer, não baixa, mas uma incidência não tão grande quanto o esperado, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, sempre espera-se uma incidência grande de marketing bancário, mas na prática isso não tem acontecido tanto assim. Não é que não cai, cai, mas espera-se cair mais. E por que estabeleceu-se o marketing bancário? Da onde ele surgiu? Como é que ele surgiu? Porque, afinal de contas, como nós falamos agora há pouco, os bancos, eles oferecem o quê? Serviços, né? Chamam-se de produtos, como rotineiramente a gente ouve, mas são serviços. E se eu tenho execução de marketing de serviços, por que surgiu o marketing bancário? Por dois fatores. Primeiro, porque o marketing bancário ele tem algumas especificações que os serviços, de uma forma geral, não têm. Nós vamos já falar sobre isso. E segundo, porque o cenário macroambiental dos bancos, ou seja, o segmento bancário, ele teve um impacto, uma mudança muito grande nos últimos anos. Quem é um pouco mais velho, lembre, talvez não lembre, mas os pais certamente vão lembrar que alguns anos atrás, na gestão, lá falando um pouquinho de administração pública agora, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, o que aconteceu com o mercado, com o monopólio bancário de outros segmentos, foi aberto. Lembram disso? O que eu estou falando aqui? Privatização, né? Foi aberto e muitas organizações foram privatizadas. Dentre elas, algumas instituições nacionais e outras instituições de cunho estadual, por exemplo, bancos estaduais que foram privatizados, ou seja, foram passados da instância pública ou do poder público para o poder privado, certo? Além disso, né, dentro desse, ainda falando do macroambiente, o que aconteceu? Houve a chamada abertura de mercado, uma política econômica, que não vem ao caso aqui agora, que foi estabelecida dentro do que aquela gestão costuma aplicar, que é o que? A abertura de mercado. Na prática, o que eu estou falando para vocês? Eles autorizaram a vinda de bancos de outros países, né? Foi nessa época que surgiu Santander, surgiu o HSBC, surgiu, sei lá, não lembro agora aí de outros bancos privados que já não estão mais, mas surgiram diversos bancos. E isso fez com que, gente, que os bancos nacionais e que sejam eles estatais, sejam ou privados ou mistos, seja lá qual é a característica dele, que eles tivessem que mudar a forma de atingir o público. Ou seja, na prática é o seguinte, né? Houve uma revolução no segmento e se eu não me adequar a isso, se eu não me preparar a isso, eu vou perder cliente. Eu vou começar a perder os meus clientes para os bancos novos, para os bancos privados que vêm, e aí eu vou quebrar. Na prática, foi isso que aconteceu. E dessa forma, né, surgiu-se as ações que são consideradas como marketing bancário, ou seja, ações mercadológicas voltadas diretamente e exclusivamente para o segmento de bancos. Olha lá o que diz para nós, né? Ó, serviço especializado, resultante de intensas transformações ocorridas no segmento bancário brasileiro nas últimas décadas, que a gente acabou de falar. Gerou grande volume de fusões e aquisições, privatizações, compras, compartilhamento e fusões, caracterizaram a entrada de diversos bancos estrangeiros. Exatamente o que nós mencionamos agora aí, né? Eu tenho que entender que o marketing bancário, né, ele tem essa condição de ramificação do marketing de relacionamento, justamente por essas características específicas que ele tem. Porque o que acontece, gente, né, na prática? O que banco vende? Vamos pensar comigo. O que banco vende? Serviços, a gente já falou, mas quais serviços, né? Seguro, cartão de crédito... Oi? CDB, investimento, vamos colocar de uma forma geral, investimentos, que mais? A conta em si, né, para administrar o seu dinheiro, poupança, são esses os produtos, né? Seguros, né, previdência, né, financiamentos, créditos, são esses produtos. E concordam comigo que a maioria absoluta dos bancos vendem a mesma coisa, sim ou não? A maioria absoluta, né, dos bancos, com exceção aí de um banco que está voltado, um ou outro banco que está voltado para investimento, para pessoa jurídica, ou outros para financiamentos rurais, ou coisa do gênero, com exceções, raras exceções, que vocês vão estudar lá em conhecimentos bancários,
a maioria vende tudo igual. Então, o que me faz optar pelo banco X e pelo banco Y? E não me venham falar em preço, porque eu quero saber quem é que sabe quanto é que paga de tudo quanto é taxa de banco. Ninguém sabe, né? Assim, quanto você paga de juros, não sei o quê? Ah, não sei. Quanto você paga de taxa da tua conta, né? Claro, deve ter algumas exceções que sabem, mas a maioria de nós não faz nem ideia, sim ou não, né? Por quê? Porque vem debitado lá e acaba passando. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é o preço que necessariamente, a não ser que seja uma discrepância muito grande, que mantém, né, um cliente no que diz respeito ao marketing bancário. É uma série de fatores. E dentro desses fatores, gente, está justamente o quê? A excelência em serviço. Justamente você buscar uma qualidade extraordinária, você buscar que o cliente esteja satisfeito e que antes que a necessidade ou que o desejo dele apareçam, eu já oferte um determinado serviço. Não é à toa que a maioria de nós, né, você pega lá um extrato e o que acontece lá, quando tem lá embaixo assim, ó, o que para uns é bom e para outros é péssimo. Crédito pré-aprovado tanto. Não tem isso, não? Né? Eu nunca tive isso, mas normalmente tem, não é isso? Tem lá, crédito aprovado no valor de X reais. Por que está lá? Mais ou menos isso, né? Diz ela, o banco jogando dinheiro no colo. Mas a ideia é o seguinte, a gente não sabe o dia de amanhã, se você vai precisar do empréstimo ou não, se está precisando de uma grana ou não. Então é como se o banco estivesse dizendo assim, ó, eu sou um bom parceiro teu aqui. Se você precisar, ó, já está aqui à tua disposição. É só sacar o valor. Obviamente que paga-se por isso e paga-se muito caro, né? Não quero entrar aqui no cerne que diz respeito à composição de juros, que não é a nossa disciplina. Mas que está à disposição, sim. E é muito melhor isso que você ter que chegar lá e pleitear, sim ou não? Isso é relação, né? É uma forma de relacionar-se. A gente tem um outro exemplo aqui, em relação ao marketing bancário, que eu coloquei aqui a HSBC Premier, mas tem outros aí, né? Tem o Itaú Personalité, tem o Bradesco Prime, se não me engano, né? Santander Van Gogh, tem todos que são agências diferenciadas para o público que tem lá uma determinada movimentação bancária alta, então eles colocam serviços diferenciais, você espera menos, você tem lá, eu não sei exatamente quais são os diferenciais, porque eu nunca entrei numa dessas, mas eu acredito que, né, você não tenha fila para esperar, você tenha lá, por exemplo, a composição de investimentos, né, sejam para altos valores, não para valores pequenos. Você não vai ter poupança para isso, né? Poupança normalmente são baixos valores. Você pode ter outros tipos de investimentos. Você falou lá o CDB ou investimentos similares a esses aí, certo? Essa é a ideia, né? É uma forma de você direcionar. E isso aqui é um diferencial que caracterizou o que é justamente esse segmento, né? O segmento bancário, que é um segmento específico aí. Características específicas aqui então, né, que a gente tem que levar em consideração que fazem com que seja necessário a importância do segmento bancário, além desses diferenciais que nós estamos falando. O segmento bancário, ele tem uma regulamentação governamental específica, né? O que eu quero dizer com isso? O banco, ele não pode fazer qualquer coisa que ele queira, certo? Como uma outra organização qualquer. Existe uma série de diretrizes que o Bacen, né? O que é o Bacen mesmo? Banco Central do Brasil, certo? Estabelece que ele tem que seguir. E se não seguir, eles têm multas rígidas, é um serviço bastante rígido que dizem as pessoas do... Tem alguém que é bancário aqui? Você pode me desmentir, mas... Parece-me que é algo muito sério, que tem que ser seguido, porque senão realmente existem multas e situações do gênero que vão aplicar e não é nem um pouco interessante para qualquer instituição receber multa, né? Então tem que ser seguido realmente. Olha lá, regulamentação governamental limitando ou orientando a oferta de dinheiro, uma vez que as consequências de suas ações trazem implicações não somente setoriais, mas como também políticas e sociais. O que significa isso aqui? Gente, vamos pensar um pouquinho... Já pensou se todos os clientes, amanhã, todos os clientes do Banco do Brasil tivessem em sua conta um crédito pré-aprovado de 100 mil reais? O que ia acontecer, será? Hã? Ia ser uma loucura, a economia desestabilizar completamente, sim ou não?
Completamente, não tenho dúvida disso, né? E aí ocorreu uma demanda muito grande de consumo e talvez você não consiga responder a isso, e aí inflação, enfim, tem uma série de fatores que vão emplacar. Então eu preciso ter uma gestão, uma regulamentação sobre isso para controlar, né? Então daí o Bacen vai lá e coloca as especificações objetivas para que exista uma regulamentação sobre isso. Além disso, né, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, ó. Grau de conhecimento do cliente particular, em geral inadequado, face ao aspecto abstrato de certos serviços bancários. Gente, a verdade é o seguinte, quando a gente sabe, por exemplo, o valor que alguém tem na conta corrente, falando de maneira simbólica, você acaba tendo bastante informações sobre essas pessoas, concordam? Né? Você pode, por exemplo, através de uma identificação bancária, descobrir débitos para onde a pessoa foi, né? Com o que ela gastou. E isso, normalmente, numa empresa comum, pode ser um dado que pode ser utilizado por isso, né? Eu posso pegar uma informação de consumo assim, de uma loja qualquer e identificar o perfil de consumo daquela pessoa. Por exemplo, assim, ó, o cliente X costuma ir todo dia na loja, sei lá, na Lojas Marisa e consumir lá R$50. Se a loja Marisa tiver um CRM adequado, ela vai identificar que uma vez por mês aquele cliente vai lá, quais os produtos que ela costuma comprar, de qual segmento e assim por diante. Esse tipo de ação para a empresa é muito, muito importante. Por quê? Porque ela consegue identificar o que é relacionamento para direcionar as suas ações, certo? Esse tipo de coisa eu não posso me aproveitar e fazer aqui no segmento bancário. Por quê? Porque eu estou entrando em situações confidenciais. Quando que eu posso, né? Vocês já viram certamente na TV aí a quebra de sigilo bancário. Já viram isso ou não? Só mediante o quê? Determinação legal, judicial, né? Eu não posso fazer isso sem que tenha uma determinação judicial. Isso caracteriza bastante. Isso é uma outra característica específica, ou seja, eu não posso aproveitar dos dados que eu tenho enquanto administradora, digamos assim, do dinheiro para usufruir ou para aumentar os meus clientes ou o poder que eles têm. No que pese, veja como a gente coloca aqui, né? Ó, em geral, inadequado face ao aspecto abstrato de certos serviços bancários, né? Alguns autores colocam que existem informações que às vezes chegam para nós que a gente não tem como, né? Não tem como a gente não saber ou que o banco não saiba em relação àquilo. Então fica a dúvida. Para nós, concurso, o que vale? Não pode. Não pode administrar informações ou fazer com que dados pessoais sejam utilizados para fins mercadológicos em relação ao banco. Tudo bem até aqui, gente? Beleza lá? Aqui, pessoal, tudo bem? Muito bem. Outra característica, né, em relação ao marketing bancário, ó, estabelecimento de relações permanentes e mais duradouras dos bancos com a clientela em relação aos outros mercados. Existem alguns estudos que comprovam isso aqui, né? Normalmente, o banco que nós começamos a trabalhar no início da nossa vida é o banco que a gente vai acabar permanecendo por um longo período. Às vezes, a gente acaba mudando de banco mais por uma questão de obrigatoriedade, ou seja, você foi trabalhar numa empresa e a empresa faz com que você abra, né, uma conta lá para receber e você acaba, quando vê, está movimentando aquela conta lá. Mas, com raras exceções, normalmente a tendência, veja, não é uma regra, mas a tendência é o quê? Que nós nos mantenhamos naquele banco que a gente começou, que iniciou a nossa relação com o mercado financeiro. Sim ou não? Né? Querem um exemplo disso, levando em consideração isso aqui, que os bancos é ótimo, né? Que os bancos estabeleceram ações de marketing? Lembra lá como é que é? Conta universitária, Banco Real. Quem lembra? Né? O que acontecia com aquilo lá do Banco Real, gente? Isso eu estou falando de, sei lá, 15 anos atrás aí. Era uma conta com condições especiais que eles ofereciam aos universitários, que não precisava, por exemplo, ter grandes comprovações de renda, que são, né, ações que normalmente são cobradas quando você vai abrir uma conta num banco. E por que eles faziam isso? Justamente com esse entendimento aqui, porque eram pessoas que estavam iniciando sua vida
profissional, às vezes nem tinham iniciado, mas que dali a alguns anos a tendência é que estivesse o quê? No mercado de trabalho e recebendo remuneração e assim por diante. Então eles estavam buscando antecipadamente a isso, identificando essa característica de permanência no banco. Depois os outros bancos fizeram a mesma coisa, né? São ações aí levando em consideração essas características específicas, né? E uma outra situação vem de acordo com o que nós falamos do que diz respeito à diferenciação, né, além do preço. Claro que o preço continua sendo uma característica fundamental. Naturalmente que se eu vejo lá, se eu levo em consideração uma discrepância muito grande, quando eu tenho, por exemplo, um extrato bancário ou eu vejo que tem lá um débito muito grande que é uma tarifa bancária, eu vou me assustar. Mas normalmente os bancos eles trabalham com públicos-alvos iguais, com tarifas mais ou menos similares, né? Então eu preciso o quê? De buscar a diferenciação que se tornem, além do preço, aquela vantagem competitiva que a gente falou, no mercado, no segmento bancário, ela não pode ficar somente lá num preço diferencial. Eu preciso caracterizar, por exemplo, com uma estrutura mais adequada, com atendimento determinado, né? Ou a gente tem o Banco Itaú, eu não sei se eles estão fazendo isso ainda, mas fizeram por muito tempo, que eles estavam fazendo depois que eles fizeram a fusão com o Unibanco. O que eles estavam fazendo? Eles estavam estruturando... É Itaú? Você trabalha? Que eles estavam estruturando o seu mailing de clientes, né, de maneira que existisse mais gerentes para cada uma quantidade de cliente determinado. A gente sabe que às vezes é muito difícil você falar com um gerente de banco, e normalmente quando você precisa falar com o gerente de banco é que está com uma situação extrema, não é verdade? A ideia do Itaú era o seguinte: eu vou colocar mais gerentes para eles cuidarem de carteiras menores, para quando acontecer esse tipo de situação, né, ter essa facilidade. E, claro, para esse cliente para esse gerente poder administrar melhor a sua carteira de clientes. Ou seja, relacionamento, buscar oferta de produtos bancários, estabelecer uma relação de confiança, né? Uma diferenciação que vai o quê? Além do preço, além da condição de precificação. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Alguma dúvida?